O sistema prisional, baseado no encarceramento diferenciado e delimitado por penas variáveis, aparece no mundo contemporâneo, ou, pelo menos, na maior parte dele, como concretização por excelência de sanções impostas a indivíduos que quebram as regras estabelecidas pelo grupo social. No entanto, a privação da liberdade e o isolamento como punição, e também reeducação, surgiu na Europa há poucos séculos atrás. Não há registros na antiguidade, por exemplo, do uso punitivo do encarceramento, utilizado na época como detenção temporária do suspeito até o julgamento, ou do condenado, até que a punição final fosse imposta. O banimento, a infâmia, a mutilação, a morte e expropriação eram as penas mais recorrentes, em muitos casos transformadas em espetáculo. A Idade Média continuou a presenciar tais espetáculos de dor e sangue, dessa vez não apenas como punição e exemplo, mas como expiação suplício a que se refere Foucault. 2. As penas, ao contrário do que ocorre hoje, dependiam do status do réu. 3. O corpo de leis deixava grande espaço para decisões pessoais de reis e seus representantes, da igreja e seus clérigos, resultando nas arbitrariedades típicas do antigo regime, em que um mesmo crime podia ser perdoado e até ignorado, ou punido com tortura e morte cruéis. No final da Idade Média surgem prisões de Estado, destinadas a receber os inimigos do poder real ou senhorial, que ali permaneciam à disposição do soberano. O crescimento das aglomerações urbanas deu ensejo à implantação, em fins do século XVI, das casas de trabalho, destinadas a mendigos, prostitutas e vagabundos. Pode-se perceber que tais casas normalmente existiram em cidades ou países onde o movimento reformista criara raízes, embora não apenas, e abriram espaço para uma futura concepção do trabalho como regenerador de criminosos, que no século seguinte, principalmente nos 700, começaria a se espalhar pela Europa. 4. O crescimento populacional, a urbanização e as graves crises de fome que marcaram a Idade Moderna resultaram em aumento de criminalidade e em revolta social, movimentos estes que se sobrepunham. O inconformismo social, o levante, eram tidos como crimes graves, e as mesmas razões que levavam à sublevação também davam origem a uma massa de famintos que vagava pela Europa roubando ou mendigando. Diante dessa situação, as penas cruéis e a própria pena de morte, aplicadas em público, utilizadas na Idade Média em resposta a crimes frívolos, roubar um pão, ofender o senhorio, blasfemar, deixaram de ser adequadas, posto que poderiam facilmente causar um levante popular. Além disso, cada vez mais se considerava o espetáculo bizarro das punições públicas uma afronta ao racionalismo e ao humanismo que marcaram o século XVIII. Cesare Beccaria, em Delitos e Penas, 1764, afirmava que, se a punição fosse muito severa em relação a qualquer tipo de delito, mais crimes o indivíduo cometeria para escapar ao castigo prescrito. Pedia, pois, que todas as formas cruéis de castigo fossem abolidas. 5. As casas de correção que foram abertas na Europa nos séculos XVI e XVII estavam voltadas principalmente para prevenir e corrigir hábitos perniciosos, não se constituindo ainda estabelecimentos para cumprimento de pena. Porém, concomitantemente, movimentos reformistas vão começar a colocar em xeque a crueldade com que são tratados os presos e as condições degradantes a que são submetidos nas prisões. Inicia-se uma avaliação mais cuidadosa dos presos e seus crimes, tentando uma separação dentro das próprias prisões de acordo com o tipo de crime cometido, idade, reincidência. Thompson cita o abade beneditino francês Jean Mabillon, 1632 a 1707, e o xerife e filantropo britânico John Wadd como defensores de uma nova organização e tratamento concedidos aos detentos. 6. Delineavam-se assim os elementos necessários a uma prisão que funcionasse a contento, e estabeleciam-se seus objetivos, para que o preso pudesse ser punido e isolado da sociedade para quem representava uma ameaça, e corrigido, regenerado, em seus péssimos costumes, transformado em cidadão probo e laborioso. A instituição encarregada de tais tarefas deveria seguir determinados preceitos. 7. Jeremy Bentham, filósofo e também reformador britânico nascido em 1748, dizia que o bom cumprimento da pena dependia da instalação física da prisão. Bentham foi o responsável pela criação do projeto panóptico, que se tornaria um dispositivo de segurança e vigilância paradigmático no Ocidente, em especial onde a disciplina se fazia imprescindível, embora poucas vezes aplicado à risca. 8. A higiene e a limpeza, o silêncio,
A disciplina, a prática de um ofício e a educação religiosa passaram a nortear o ideal de sistema prisional. Com o aumento da população em geral e, consequentemente, da população carcerária, tornava-se imprescindível a manutenção da ordem dentro das prisões, fundamental para a segurança da mesma. Se no antigo regime o sistema penal se baseava mais na ideia de castigo do que na de correção ou recuperação do preso, 9. No século XVIII se intensificam as tentativas, esboçadas no século anterior, de transformar as velhas masmorras, cárceres e enxovias infectas e desordenadas onde se amontoavam criminosos em centros de correção de delinquentes. Em boa parte do mundo, entretanto, tais ideias demorariam a sair do papel, o que foi o caso, por exemplo, do Brasil. Segundo Holloway, 10, em toda a primeira metade do século XIX, contudo, o destino das pessoas que caíram nas malhas do sistema policial e judiciário pouco mudara desde o século anterior. Muitas fortalezas funcionaram como prisões para corsários, amotinados e, às vezes, também para criminosos comuns. Na maior parte do vasto território da colônia, as cadeias eram administradas pelas câmaras locais, e muitas vezes se localizavam ao resto do chão das mesmas, ou nos palácios de governo. A tortura, meio de obtenção de informações conforme previsto pelas ordenações filipinas, era utilizada tanto em casos de prisão por motivos religiosos quanto em prisioneiros comuns. Seguindo o padrão da época, as cadeias não passavam de infectos depósitos de pessoas do todo tipo, desde pessoas livres, já condenadas ou sofrendo processo, até suspeitos de serem escravos fugidos, prostitutas, indígenas, loucos, vagabundos. Proprietários, homens ricos influentes e funcionários da coroa permaneciam em um ambiente separado. Em geral, os próprios prisioneiros eram responsáveis pelo seu sustento, o que levou muitos deles à situação de indigência extrema. Não era raro que um preso passasse anos a fio em alguma enxovia, à espera de um julgamento, ou mesmo depois de ter expiado a pena. No Rio de Janeiro, a prisão do Aljube representa um caso emblemático. Localizava-se junto ao Morro da Conceição e inicialmente era um cárcere eclesiástico. Até a vinda da família real portuguesa para o Brasil e subsequente elevação da cidade à corte, os detidos pelas autoridades coloniais eram encaminhados para a cadeia da Relação, localizada no andar térreo do Senado da Câmara. Em 1808, o edifício foi ocupado por acompanhantes da família real, e tanto os senadores quanto os presos foram desalojados. Estes últimos foram eventualmente transferidos para o Aljube, por solicitação do governo, que passou à administração da Intendência Geral de Polícia da Corte. Tentou-se minimizar a superlotação do Aljube com a utilização de navios ancorados, presigangas, e antigos fortes e fortalezas espalhados ao redor da Baía de Guanabara. A cadeia passou por uma reforma em 1816, como mostra a documentação, 11, no Arquivo Nacional. No entanto, a precariedade e insalubridade das suas instalações continuaram a fazer a péssima fama da instituição até seu fechamento em 1856. O depoimento de Eusébio de Queiroz, então chefe de polícia do Rio de Janeiro, já em 1833 demonstra quão repulsivas e arcaicas eram as condições do Aljube, mesmo para seus contemporâneos. A cadeia do Aljube, situada na baixa de uma montanha e por consequência mal arejada, contém dentro de diversas prisões pouco espaçosas perto de 400 pessoas amontoadas, a maior parte delas sendo de baixa condição, conservam sobre o corpo pouca roupa, e essa sumamente suja. As paredes quase sem cal se acham em um estado verdadeiramente nojento, o pavimento pela muita lama de que é coberto mais parece habitação de animais imundos do que de homens. Os canos para esgoto das águas por mal construídos conservam-nas longo tempo empuçadas, o que produz exalações insuportáveis. Todas estas coisas reunidas fazem que se respire na cadeia um ar tão impuro e corrompido que se pode considerar como verdadeiro foco de moléstias contagiosas. 12.